Olá pessoal, estamos cá para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu me chamo Lee e hoje eu vou relatar um pouco de uma dificuldade que eu tenho como imigrante, em que eu deixei de fazer uma coisa no Brasil em que eu me arrependo bastante, e que me traz muita dificuldade, principalmente por certos aspectos aqui para mim. E essa dificuldade reflete bastante no dia a dia, assim como para mim, assim como para muitos também, que eu sei que passa pela mesma situação, e que é referente à relação de não ter a carta de condução e também ficar dependendo do transporte público. Antes de migrar para Portugal, eu estava até planejando também tirar minha carta de condução, por eu ainda não ter habilitação de carro. Só que, para quem viu meu vídeo anterior sobre como eu consegui meu trabalho, infelizmente eu tive que antecipar minha vida em um ano. Era para me ter vindo simplesmente só nesse ano, mas acabei vindo no começo do ano passado. Então eu não tive tempo para isso de fazer os trâmites para tirar minha carta de condução, em que hoje isso eu vejo que reflete bastante na dificuldade para quem não tem. E para quem também já sabe, eu moro em uma aldeia que sempre vai ficar um pouco mais longe de alguns grandes centros. E para isso eu vou ficar sempre refém tanto do transporte público como de Uber também. Só que infelizmente o transporte público é um pouco precário. A precariedade não está em relação à qualidade dos veículos em si, mas em si a indisponibilidade de horários que às vezes não batem com os seus trabalhos, ou até mesmo a dificuldade de não ter basicamente onde você mora. Apesar de eu morar perto do trabalho, eu vou de bicicleta, mas também não tenho só isso, às vezes tenho afazeres para resolver e para isso eu conto com Uber, mas como eu moro um pouco mais afastado, em uma aldeia mais afastada dos grandes centros, a dificuldade de pegar um Uber é muito grande por conta que às vezes eu chego a esperar 30 minutos, 40 minutos. Um exemplo desse é, amanhã eu tenho que fazer as minhas compras do mercado, a minha segunda compra mensal do mercado. Para isso eu vou precisar de um Uber. E geralmente eu vou sempre à noite. E às vezes para retornar tenho até uma certa dificuldade. Mas eu sei que também vai ter aquelas pessoas que vai falar: ah, mas é porque você mora em aldeia distante. Se você morasse nos grandes centros, você não estaria passando um pouco dessa dificuldade. Aí é que você se engana. Mesmo você morando nos grandes centros, morando perto das estações de comboio, que são os trens, ou nas estações de autocarro, que são os ônibus, os horários às vezes não batem com o seu trabalho, entende? Eu vou dar um exemplo de uma colega minha que ela morava em Braga e o trabalho que ela conseguiu foi um pouco afastado, cerca de 13, 14 quilômetros, então ela necessitava de um autocarro, que no caso o ônibus. Ela começava no trabalho cerca de 12h30 da tarde, meio-dia e meia no caso, e para isso ela tinha que sair de casa antes das 10 para chegar ao ponto de ônibus perto de 10 horas e chegar ao trabalho cerca de 11h30 a 11h40, sendo que ela só entrava 12h30. Tudo isso por conta que se ela não pegasse esse autocarro nesse horário, o próximo autocarro só iria chegar perto de 1h30 da tarde, então já passaria do horário de início de trabalho dela. Então todo dia, basicamente, ela ficava esperando 50 minutos, uma hora, no próprio trabalho até começar o trabalho, coisa que você, ao meu ver, é tempo gasto. Você poderia estar gastando esse tempo com outra coisa, assim como eu sei que também no Brasil certas pessoas passam dificuldade também no transporte, chegam a passar mais de 2 horas também. Um outro fator também, mesmo você tendo acesso ao transporte público, às vezes os horários são muito inflexíveis ou até mesmo atrasa bastante. E fora as greves que tem também, que são muito comuns, o povo para fazer greve é aqui em relação a transporte público. Mês passado, a minha esposa estava a começar em um trabalho em uma outra cidade chamada Barcelos e ela necessitava do comboio. Na primeira semana em que ela já estava aí para o trabalho, simplesmente do nada ficou de greve e passou basicamente quase 10 dias de greve. Tivemos que fazer com que ela fosse para o trabalho de outra forma e com isso vai dificultando certas coisas. Não quer dizer que o transporte público aqui vai interferir em que você deixe de migrar, mas é você ter consciência que o transporte público aqui é um pouco complicado e que se você não tiver carta de condução, você vai passar uma certa dificuldade. Primeiro de tudo, certos trabalhos têm como requisito obrigatório carta de condução. Então, se você não tem carta de condução, às vezes você chega a perder certos tipos de emprego. Não só isso também, porque quando você tem sua carta de condução, é bem fácil também de você conseguir um carrinho, por mais que seja um pouco mais velho, pelo menos para você se locomover. Isso vai facilitar bastante o seu dia a dia. Assim como eu passo umas dificuldades por conta de dificuldade essa que com o tempo você aprende a driblar.
mas eu sei que se eu tivesse uma carta de condução, no caso, eu sei que a minha vida ficaria ainda muito mais simples e, por incrível que pareça, você ter um carro aqui em Portugal não é luxo, é necessidade, é muito, muito importante para vários aspectos da sua vida. O que eu sempre ouvia falar no Brasil, agora eu estou tendo a oportunidade de passar por isso na pele, que era você não ter uma carta de condução e nem um carro. Então, o conselho que eu dou, eu acho que chega a ser um conselho mesmo, é que se você está programando para emigrar para Portugal, até outro país que aceite a carta de condução, no caso do Brasil, aconselho que você se programe para tirar e só depois venha, porque isso vai facilitar bastante a sua vida, como eu falei, em vários aspectos, tanto na parte de conseguir trabalho, na parte de ir para o trabalho e também no seu dia a dia. E também eu vejo que até casais também que o marido tem, no caso, a carta de condução e tem até mesmo o veículo particular deles, o que é que acontece? Às vezes os dois trabalham em locais diferentes ou até distante da sua casa. Então um desses vai ter que se sacrificar a sempre ficar dependendo sempre dos transportes públicos ou de outras coisas. Salvo aquelas pessoas que geralmente moram nos grandes centros e têm seus trabalhos perto, que também não é regra básica. Basicamente, a maioria das pessoas sempre trabalham em uma cidade e moram em outras, e muitas das vezes também você chega até a perder oportunidade de emprego por morar em uma cidade e o trabalho ser em outra ou mais distante, por conta que você não tem, no caso, uma carta de condução e, obviamente, para dirigir um carro, porque aqui é outro conselho também que eu dou, se não tem carta de condução, não inventem de comprar um carro, até porque não dá, não tem como você fazer o seguro, que é obrigatório aqui, e pode ter certeza, se um dia você for pegue dirigindo um carro e não tiver carta de condução, olha, ter certeza que as consequências são severas e feias. E, e eu não aconselho fazer isso. Então o vídeo de hoje era isso, mais passar para vocês um pouco dessa minha dificuldade, assim como de vários que eu conheço também. Então se vocês gostaram do vídeo, espero que dê um joinha, se inscrevam, compartilhem. E até um próximo vídeo, tá? Até mais.